Muito boa tarde, caro ouvinte. Continuaremos com as apresentações hoje da nossa queridíssima novela, A Cidade e as Serras. Estão todos prontos? A história do meu amigo Jacinto se inicia no começo desse século, então vamos voltar um pouco no tempo. Dom Galeão, descendo uma tarde pela travessa da Trabuqueta, escorregou em uma casca de laranja, mas é socorrido por Dom Miguel. Oh, Jacinto Galeão! Por que anda aqui essas horas? Se não é meu infante favorito. Desde essa tarde, e ainda aturdido pelas benfeitorias de Dom Miguel, Dom Galeão o homenageia colocando pertences que o relembrassem pendurados por toda a sua casa, como um grande admirador. Porém, nesse mesmo momento, Dom Pedro I, irmão de Dom Miguel, ganha seu lugar no trono, o que fez com que Dom Miguel fosse exilado de Portugal. Quando soube disso, Dom Galeão ficou furioso. Também cá não fico. Dom Galeão, então, se recusa a continuar nas mesmas terras que seu novo governante. Juntamente com sua mulher, Angelina Fafes, e seu filho Cintinho, ele decide seguir Dom Miguel como forma de lealdade. Depois de várias desventuras no caminho, Dom Galeão resolve comprar uma mansão conhecida em Paris como o 202, localizada em Campos Elíseos, lugar onde ele morre de indigestão. Seus amigos perguntaram a Dona Angelina se ela voltaria ao reino, mas ela temia a jornada de volta. Então ela decide continuar na mansão e cuidar de seu filho Cintinho, mesmo sem a boa água de Acolena. Quando adulto, Cintinho cativava uma paixão pela filha do desembargador. O nome da amada era Terezinha Velha. Eles se casam, têm um filho, inclusive também nomeado Jacinto, o meu amigo, que nasce um pouco após a morte de seu pai, por tuberculose. O mais importante da trajetória do meu amigo é que, diferente de seu pai, ele passa uma infância e adolescência saudável e muito oportuna. Por seu grande destaque no colégio, ele esteve cercado de bons amigos, praticou o amor com liberdade e se dedicou à filosofia. Não é à toa que todos, inclusive eu, lhe chamavam de Príncipe de Gran Ventura. Jacinto e eu, José Fernandes, nos conhecemos em Paris, nas escolas do bairro Latino, após eu ter saído da minha outra universidade. Nesse tempo, o meu amigo Jacinto concebeu uma ideia. Influenciado por teorias positivistas e o uso exagerado de tecnologia, Jacinto defendia o conceito de que a civilização era superior ao campo, e de que a felicidade só poderia ser absoluta enquanto se morasse na cidade. Para explicar melhor isso, ele fez até uma fórmula, no qual suma ciência vezes suma potência é igual a suma felicidade. Aqui, Zé Fernandes, uma comprovação da minha teoria. Se eu pegar um binóculo e apontar para aquela loja do outro lado da avenida, é possível ver uma mercearia. Mas se ao invés desse exemplo simples eu usasse o meu telescópio de composição mais científica, poderia avistar muito além. Os mares, as neves, os canais, o recorte dos golfos, toda a geografia de um astro que circula a milhares de léguas dos Campos Elíseos. Portanto, o olho primitivo foi elevado pela civilização à sua máxima potência de visão. Ou seja, eu, um homem civilizado, sou mais feliz que um incivilizado, porque descubro realidades de um universo que está privado. Nós devemos nos cercar da civilização nas máximas proporções para aproveitar ao máximo a vantagem de viver. Agora concorda, Zé Fernandes? Apesar de discordar de suas concepções, eu preferi não contrariar. Vamos então beber nas máximas proporções, brandy em soda com gelo. O homem do século XIX pode saborear plenamente a delícia de viver. Eu e Jacinto aproveitamos vários momentos juntos em Paris, mas de repente, eu precisei abandonar Paris para voltar para minha aldeia em Guiens, onde fiquei 7 anos gerenciando alguns problemas familiares e vivendo muito atarefado com a vida na serra. Se foram 7 anos, mas quando eu retorno à casa do meu velho amigo após a morte do meu tio, ele não demonstra ser mais o mesmo. Oh, Jacinto! Ó, Zé Fernandes, Há 7 anos! há 7 anos. Fomos até a biblioteca do 202, ambiente o qual haviam muitos volumes de livros, dos quais Jacinto sentia muito orgulho. Eis a civilização. Oh, Jacinto, que depósito! Temos que sempre ler, meu amigo. Nesse momento, eu percebi que meu amigo estava emagrecido, pálido e quase doente. Jacinto inventava vários instrumentos tecnológicos que preenchiam sua cabeça,
tempo suficiente para que ele pudesse sequer aproveitar de fato um deles. O que fez nesses 7 anos em Guias, Zé Fernandes? Fiquei atarefado com a vida na serra. E você, o que tem feito, Jacinto? Acumulou civilização, com certeza. Sim, há conforto, mas falta muito. Fomos interrompidos pelo toque do telefone. Jacinto saiu correndo para atender, o que me proporcionou tempo para olhar melhor a quantidade de suas inovações. Na mesa de trabalho, um estranho instrumento de ferro de umas 1001 utilidades machucou meu dedo. Nesse instante, ouvi o toque do telégrafo. Então vi a longa tira de papel com caracteres impressos escorrendo. Eu, homem das serras, apanhei maravilhado e entreguei para Jacinto. Era de uma mulher russa. Eu preciso escrever uma carta, 6 linhas. Você espera, né, Zé Fernandes? Tem aí jornais de Paris e de Londres. Após o término da carta, perguntei para Jacinto. Jacinto, por que serve todos esses instrumentozinhos? Um deles até me picou. Eles são fundamentais pela simplificação que dão ao trabalho. Aliás, o que acha de ficar até de noite aqui? Alguns de meus amigos iriam gostar de te conhecer. Não, Jacinto, eu venho de Guiães, das serras. Preciso entrar lentamente e com cautela em toda essa civilização. Eu volto amanhã. Vamos pela sala de jantar, talvez mude de ideia. No caminho para a sala de jantar, conheci Grilo, o velho escudeiro Jacinto. É bom te ver de novo, Sr. Fernandes. E através da biblioteca, penetramos na sala de jantar, que me encantou pelo seu luxo sereno e fresco. Mas eu já começava a me inquietar ao ver Jacinto explicar que um garfo era para as ostras, outra era para as carnes, outra era para os legumes, e por aí foi. Preferi voltar no dia seguinte. Ok. Amanhã vem antes do almoço com as suas malas. Reservei um quarto aqui para você. Desde aquele dia, eu me hospedei no 202. Eu tive muito tempo para ver como a rotina de Jacinto funcionava. Fui mais crítico com relação à civilização. Um dia, passeando pela cidade, lembramos dos tempos de faculdade e discutimos mais em relação aos pensamentos sobre a cidade. Naquela mesma tarde, saímos para passear pelo centro de Paris. Insisti em analisar as profundas e tristes obras que ali rondavam. Passávamos os arredores e observávamos cautelosamente cada detalhe da amada terra de Jacinto. Passamos por alguns lugares e no meio do tumulto conheci Efraim, Madame de Treves de Marisac. Todos amigos íntimos do meu príncipe. Depois disso, voltamos para a mansão. De uma noite para outra, houve uma tragédia na mansão do meu amigo. Um vazamento de canos de água quente do banheiro. Deixa tudo por debaixo d'água, uns barulhos e uns faíscas por todo o canto. Uma névoa densa cobriu meus olhos até que esbarrei com um repórter na escada, me questionando se haviam mortos. Olha, Fernandes, pela segunda vez esse desastre. E agora terei que comprar aparelhos novos. Naquele dia, fiquei encharcado, mas depois de alguns instantes tudo ficou quase bem. Exceto que na manhã de domingo, Grilo me acorda com a notícia do jornal. Só se falava do incêndio do 202. Recebemos telefonemas, publicações, papéis. A manhã inteira tocando o telefone, todos querem saber. Paris está aflita, Sr. Fernandes. Para minha surpresa, anunciaram a chegada de uma moça, chamada Madame Joyal. Uma inundação em Paris, nos Campos Elíseos? Tinha que ser esse Jacinto. Vi no jornal, estava assustada. Mas é uma novidade, estou morrendo por admirar as ruínas. Agora está tudo seco, minha querida senhora. O imprevisto foi ontem, quando a água fumegava e rugia. Com a volubilidade de um pássaro, ela mostrava espanto por aquele montão de telegramas sobre a toalha da mesa. Tudo esta manhã por causa da inundação. Ah, Jacinto, você é o homem, o único homem de Paris. Muitas mulheres nesses telegramas? Cansado depois de conversar com a elétrica madame, Jacinto me faz uma proposta. Zé Fernandes, vamos passar este domingo em alguma coisa simples e natural. Tipo o quê? Vamos ao Jardim das Plantas ver as girafas. Alguns dias depois, Jacinto chega em mim dizendo que iria ver uma festa no 202. Por causa do Grão-Duque, que vai me mandar um peixe delicioso e raro que só pesca na Dalmácia. Eu queria um almoço curto, mas ele quer uma ceia. Vou reunir no domingo 3 ou 4 mulheres e uns 10 homens típicos para nos divertir.
Passando algum tempo desde nossa conversa, às 9 horas, decidi ir até o escritório de Jacinto para escrever para minha boa tia Vivência, enquanto ele se arrumava. Entrei lá e fui acolhido pelo sorriso da Condessa de Treves, que estava acompanhada pelo ilustre historiador Dungeon da Academia Francesa. Ambos percorriam maravilhados pelos aparelhos do meu super civilizado príncipe. Ao me deslizar para a biblioteca, logo à entrada parei a saudar o diretor do Boulevard e o psicólogo feminista, autor de um romance que havia sido lançado naquela semana. Todos aqueles senhores falavam e celebravam o seu livro, até que o Duque de Marisac notou algo. Oh, sim, um erro. O psicólogo ficou sem graça. Mas logo depois disso, chegou o ilustre Grão-Duque. Aqui estou. E o peixe? Está a preparar? Ainda bem. Enquanto esperávamos a comida ficar pronta, ouvíamos a história do tal peixe. Foi uma bela caçada. Você também vai, Fernandes. Bom Fernandes. Zé Fernandes. Seria superior, meu Jacinto. O Barão de Pauliac. Divino. Creio que nós devemos nomear Duque. O Senhor Duque de Pauliac. Mais um bocado de perna do Senhor Duque de Pauliac. Não venham fora. Não se constipem. Porém, houve alguns imprevistos. O encalhamento do peixe no elevador durante o jantar, que a princípio era extremamente sofisticado, acontece em decorrer de mais uma das geringonças de Jacinto que não dá nada certo. Uma massa e tudo falha. 3 dias depois da festa, meu príncipe é impressionado com uma notícia inesperada. O terreno pertencido à sua família já morta estava destroçado. Tentando entender o que poderia ter acontecido, Jacinto me questiona toda a noite. Passaram-se algumas semanas e Jacinto já não era mais o mesmo. Andava mais cabisbaixo do que nunca. Torcia os braços, reclamava da vida que tinha. Falei com o grilo. Jacinto anda tão murcho, tão corcunda. O que será que ele tem, grilo? Sua Excelência sofre de fartura. Pobre Jacinto. Ele não encontrava agora a forma da vida. Ó, este pó da cidade. Mas... Jacinto. Por que não vamos para Fontainebleau? Ou... para Montemorci, ou... Só falta sugerir o campo, né, Zé Fernandes? Para o campo? Dividindo laços e compartilhando pensamentos, meu amigo e eu subimos à Basílica de Sacré-Cœur e discutimos sobre religiões, filosofias e morais diversas. Disse que o homem pensa ter na cidade a base de toda a sua grandeza, e só nela tem a fonte de toda a sua miséria. Foi aí que começamos. É uma seca, Zé Fernandes. Sim, é talvez tudo uma ilusão. E a cidade é a maior ilusão. E sim, com efeito, a cidade é talvez uma ilusão perversa. É horrível. Tudo isso por uma ilusão. Depois de algum tempo, descemos a cidade. Mais um reencontro de tantos desencontros. Eu perguntava a Jacinto se tinha notícias de seu terreno soterrado em Tormes. Não sei. Acabei recebendo de volta a carta de Silvério. Nem imagino onde pararam os ossos. Que fúnebre história. No fim das contas, meu príncipe viu que só existia um meio totalmente eficaz de resolver esse incidente. Zé Fernandes, vou para Tormes. Para Tormes? Jacinto, quem você matou? Ele me mostra uma carta enviada por Silvério, seu ajudante da serra. É do Silvério. Essa semana as obras da capela devem ficar prontas e os restos dos meus sublimes avós, senhores de todo o meu respeito, podem ser em breve trasladados da igreja de São José. Bem, queria assistir à transladação. Não consegue ver, Zé Fernandes? Não é por causa dos outros avós que eu não conheci. Estou indo por causa do avô Galeão. Deste 202 está cheio dele. Eu ainda uso o relógio dele e você está deitado na cama dele. Não posso abandonar ao Silvério e aos caseiros o cuidado de os transladarem no seu jazigo novo. Por isso decidi ir. Mas você sabe que a casa de Tormes está inabitável. Os caseiros que lá vivem há 30 anos dormem em cátares, comem o cal da lareira e usam as salas para secar o milho. Pelo que eu me lembro, os únicos móveis são um armário e uma espineta. Acabou. E como só partimos em abril, ainda tem tempo de pintar, assolhar e envidraçar. Vou mandar tapetes e camas, vou levar livros e uma máquina para fabricar gelo. Agora é a oportunidade perfeita para pôr alguma decência nas minhas casas de Portugal. Jacinto, reconhecendo a chance de levar uma maior civilização para o campo, embrulha suas máquinas e as despacha o mais rápido que pôde, junto com o grilo, para que chegassem a tempo. Alguns meses depois,
Ajeitando meus pertences para guardá-los nas malas, Jacinto foi chamado a atenção por uma fotografia minha. Foi assim que ele conheceu minha prima Joaninha. Ó, Zé Fernandes, quem é essa lavadeirona tão rechonchuda? Um pouco mais de respeito, cavalheiro. E minha prima Joaninha, da casa da Flor da Malva. Terminando o empacotamento dos trambolhos, estávamos contentes de nos aventurarmos juntos. Ambos precisávamos de um ar das serras. Bem, então vamos para as serras. E agora nem reflexão nem descanso. Tão aguardado dia estava prestes a chegar. Eu realmente estava bem empolgado nas possibilidades de mostrar um pouco mais das minhas concepções na prática para o meu príncipe. Que aventura, Zé Fernandes. Agora Deus começa a Espanha. Pare, pare! As nossas malas! As nossas mantas! Ó, grilo! Ó, grilo! Oh, que serviço. Oh, que canalhas. Só na Espanha. E agora? As malas perdidas, nenhuma camisa, nenhuma escova. De muitas desventuras, finalmente chegamos em Tormes. Com praticamente nada, ainda por cima surpresas de ninguém a esperar na estação. Apenas com o amparo do caseiro e cavalos da nossa propriedade. Pudemos chegar na mísera casa. Nenhuma camiseta, nenhuma escova, nenhuma gota de água de colônia. Vento de Portugal imundo. Paciência, Jacinto. Em casa tomamos um banho antes de jantar. A banheira já deve ter sido instalada. Vamos ver que cozinheiro esse Severo me arranjou. Eu recomendei que fosse um cozinheiro português clássico, mas que soubesse trocar um peru, afogar um bife e molho de moela. Essas coisas simples da cozinha da França. Melchior finalmente apareceu. Já dentro da propriedade, Jacinto não parava quieto. E os caixotes mandados de Paris há 4 meses, e agora, Zé Fernandes? Agora é só vir comigo para Guiães, mas são 2 horas de cavalo. Por enquanto, o melhor é aproveitar esse casarão. Comer a boa galinha que Melchior nos assa no espeto, dormir numa enxerga, e amanhã cedo trotar para cima. Jacinto decidiu partir para Lisboa no dia seguinte, justificada pelas condições simples e sem riqueza em que se encontrava. Mas um certo dia, lhe bateu a maior fome. Há anos que não sinto essa fome. Ótimo. Há dessas favas. Oh, que fava. Que delícia. Esse arroz com fava, nem em Paris, Melchior. Depois dessa delícia, ainda parte amanhã, Jacinto? Com certeza, Zé Fernandes. Neste lugar, sem uma cama, sem um livro. Nem só de arroz com fava vive o homem. Mas vou demorar em Lisboa. À espera que essas obras acabem, os caixotes surjam e que eu possa voltar decentemente, com roupa lavada para a transladação. Mas resta ainda o grilo. Que animal! Por onde andará este perdido? Escuta, Jacinto. Se o grilo encalhou em Medina, dormiu lá e essa madrugada correu para Tormes. Quando amanhã descer na estação às 4 horas, vai encontrar o teu precioso homem. Tudo se arranja, meu Jacinto. Mesmo antes do almoço, imediatamente te mando por um moço um saco de roupa branca. As minhas camisas e as minhas ceroulas talvez estejam largas, mas um mendigo como tu não tem direito à elegância e à roupa bem cortada. Posso meter na mala também uma escova de dentes. Assim que eu volto de uma jornada em Guiães, descubro que o príncipe, enquanto eu viajava, permaneceu vivendo no campo. Ao valorizar algo cotidiano, ele deve ter mudado de ideia. Ora essa, então o senhor Dom Jacinto está em Tormes. Sim, enquanto houver chouriços e água da fonte bebida pela telha ou numa folha de couve, pude viver tão divinamente. Andei pelas terras desde o amanhecer. Pesquei hoje 4 trutas magníficas. Então, não estivesse em Lisboa? Eu telegrafei. Que telégrafo! Aprendi a viver no campo. Mas e os caixotes apareceram? Elas estão a salvo, estão na Espanha. Ora, que progresso! Tudo para a Espanha. Houveram muitas conversas, as quais o príncipe aparentava tentar se desligar da civilização excessiva, fugindo do pessimismo. Ó, Jacinto! E quando nós andávamos em Paris com o pessimismo nas costas, a gemer que tudo era ilusão e dor?
E a maior besta sou eu, que o lia. Com a vida na serra, Jacinto conheceu a minha prima Joaninha. Se casaram e tiveram 2 filhos lindos. Tão longe de amarguradas e ilusões, trilhando um solo eterno. Meu príncipe serenamente e seguramente vivia com tranquilidade no castelo do Graventura.